O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, começamos o programa Praticar a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e a gente estará juntos aí, estaremos falando a respeito do reino, estaremos comentando algo para o nosso crescimento, ok? Fico feliz pela sua audiência, pela sua atenção, por você estar aí nos acompanhando. Louvado seja o Senhor pela sua vida e pela vida da sua família. Hoje eu vou falar de um tema interessante, como são todos os nossos temas. Hoje eu quero tratar um pouco do assunto a respeito de filhos, de pais, de família, mas eu quero ficar um pouco aqui em relação à importância do cuidado dos pais para com os filhos. E esse vai ser o tema de hoje, isso vai ser o que nós vamos estar tratando hoje aqui, será a respeito desse assunto. A ligação do pai com o filho, do filho com os pais, como deve proceder cada um, como deve ser o comportamento de cada um. Nós vamos estar falando sobre esse assunto, nós vamos estar falando sobre isso nesse dia de hoje, ok? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor a bênção, estaremos orando e vamos entrar nesse assunto que eu acredito ser de suma importância para o nosso crescimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque o Senhor é bom e a sua bondade ela tem nos alcançado. Pedimos ao Senhor agora que vem estar nos direcionando para que possamos falar o que é útil e para que toda pessoa que venha nos ouvir possa compreender o Evangelho. Eu oro em relação às famílias nesse instante, em nome de Jesus, cada mãe, cada pai, cada filho que porventura estiver sofrendo um ataque, que estiver tendo um desequilíbrio de compreensão, algo mental, uma dificuldade enorme de relacionamento, eu venho orar agora para que o teu Espírito dê graça, faça a cada um reconhecer os seus erros e ter atitudes dignas de arrependimento. Essa é a minha oração nesse instante e eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vale a pena falar para você sempre, e eu vou estar sempre comentando a esse respeito aqui, passando isso para vocês, da importância de vocês compreender as questões espirituais e também estar nos acompanhando. O telefone saiu aqui um pouco, eu vou ter que colocar ele aqui enquanto eu gravo o programa. Mas nós vamos estar acompanhando, e eu gostaria que você acompanhasse a programação pelas redes sociais, ok? Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então eu gostaria que você nos acompanhasse pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você pode acessar no YouTube. As mensagens, elas são sempre colocadas no YouTube para você estar acessando, ok? E ali você pode estar perguntando também, ou comentando tanto no YouTube, como também você pode estar mandando a sua pergunta, a sua colocação pelo WhatsApp, no 998285400. Mensagens para o seu crescimento, e eu acho interessante que você possa entrar em contato e perguntar, falar, questionar, falar da sua dúvida, daquilo que tem colocado o programa tem colocado sobre a sua vida e tem aparecido alguma questão aí para você. Acho que meu telefone ainda não ficou legal, mas eu acho que é isso mesmo. Ok. Então, eu quero deixar claro que você pode assistir pelo YouTube, como também pode assistir pelo Facebook, Apolo Lopes. Você também pode estar assistindo pelo Facebook, e mais o seu comentário, de preferência, para a gente fazer uma programação melhor, entre em contato comigo pelo telefone, tá? 998285400. 998285400. Amém?
Já tem algumas pessoas me perguntando, a respeito do curso. Já tem gente me perguntando a respeito do curso que nós vamos estar fazendo. Eu quero deixar claro que esse curso ele não será na Igreja Templo da Salvação, ok? Não será. Esse curso eu vou gravar em algum espaço, tá bom? Eu vou estar gravando esse curso em algum espaço, estarei gravando e vou postar no YouTube. Nós estamos com dúvida. A equipe que está trabalhando conosco para ajudar, nós estamos com dúvida se vamos postar no canal Pastor Mestre Apolo ou se vamos criar um outro canal, curso com Pastor Mestre Apolo, ou estude com Pastor Mestre Apolo, para que vocês possam ter esse conhecimento resumido para vocês. Então eu não sei se nós vamos criar um outro canal. Uma coisa é certa, eu vou avisar aqui na programação o dia de início. Eu acredito que o primeiro vídeo vai ser agora até o dia 20 de janeiro, a gente consegue postar o primeiro vídeo. Pretendo fazer pelo menos 3 vídeos por semana, mas devido ao tempo, a demanda, os múltiplos compromissos que nós temos, eu não sei se vamos conseguir fazer. Um é certo, mas 3 é a nossa meta, porque eu estou vendo a dificuldade de tempo, o compromisso da equipe que voluntariamente tem nos ajudado. Mas eu vou avisar vocês e nós vamos ter alguns temas super interessantes para o nosso crescimento, ok? Nós vamos começar uma postagem, vai ser um curso de postagem semanal de no máximo 15 minutos com todos os temas diversos, porque ao invés de você pegar, estudar, escutar mensagem, ler sobre vários temas várias horas, você não tendo tempo para isso, então nós vamos estar trazendo para as pessoas de Sete Lagoas e região 15 minutos diários para você ter uma compreensão, tá? Fiquei claro, porque já tem gente me perguntando a respeito desse assunto. Pessoal, eu quero ler com vocês um texto aqui no livro de Efésios, capítulo 6. Eu quero ler Efésios, capítulo 6, para começar algo que eu quero falar a respeito de filhos, de pais, a respeito de relacionamento. Eu quero passar algo para você relacionado a isso. Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6 e 1. Anota aí para você ler com maior calma posterior. Efésios 6 e 1 diz assim: Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor. Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor. É o que diz a Bíblia, porque isso é bom, porque isso é justo. Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é bom, porque isso é justo. Então presta atenção. Honra a teu pai e honra a tua mãe. Olha a palavra do filho que está sendo mandado. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Mandamento com promessa significa o quê? Que você cumpre e tem recompensa. Então, o primeiro mandamento com promessa, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o primeiro que tem promessa é honra o teu pai e tua mãe, para que você vive, para que prolongue os seus dias, para que você tenha paz. Então, honre o teu pai e a tua mãe. É uma ordem aos filhos, porque esse é o mandamento com promessa, para que você viva bem, para que você viva muito tempo sobre a terra. Então, honre o teu pai e a tua mãe. É o que está dizendo a respeito dos filhos. Agora, uma ordem aos pais, Efésios 6 e 4. A vocês, pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Pai, não provoque a ira, porque tem pai que provoca a ira dos filhos. Então não provoque a ira, mas cria os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor.
Eu vou ler só até aí, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Então, qual que é a questão? O pai não provoca a ira e o filho honra o pai e a mãe. Essa é a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, versículo 4. Eu senti uma vontade enorme de trazer esse assunto para com vocês, de Efésios, que está aqui, para que vocês possam meditar, para que a gente possa junto aprender, para que junto nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E esse assunto ele me chama a atenção pelo seguinte: a geração daqui a 40, daqui a 50 anos, quem vai estar no governo da cidade, das questões eclesiásticas, da questão de seus professores, quem vai dominar é os nossos filhos, é a geração de quem está nascendo agora, de tem 5, 10 anos. São eles que vão exercer o ofício. Então, o que acontece? A gente percebe que existem extremos em muitas questões da existência. Qual que é um dos extremos? Eu vou criar meu filho, é o extremo cristão. E vou inserir meu filho só nas obras do Senhor. Quero que o meu filho cante, que o meu filho toque, que o meu filho pregue, que o meu filho seja alguém de Deus, que o meu filho seja um padre, que o meu filho seja um santo, que o meu filho seja um pastor. Eu quero que o meu filho seja alguém de Deus. Não quero que ele envolva com as coisas desse mundo. Esse é um dos pensamentos de algumas pessoas que temem a Deus e desejam o melhor para o seu filho. Qual que é o errado disso? O errado é que a criança ela vive em um mundo. No mundo onde ela tem que ir para a escola, no mundo onde ela tem que pagar uma conta, no mundo onde ele vai se relacionar, no mundo onde nem sempre você sabe se a criança vai ter aptidão ou vai ter desejo de seguir uma questão espiritual. E você vê alguns pais e mães querendo e fazendo de tudo que o filho viva inteiramente como se fosse um profeta ou um sacerdote. Sendo que dentro da Bíblia, a palavra do Senhor, nós não temos uma ordenança para criar o filho para ele ser um profeta ou um sacerdote. Nós temos a ordenança para criar o filho no temor do Senhor. Para criar o filho ensinando o que é bom. Agora, o que ele vai ser está na mente dele, está na consciência dele, está dentro do campo de escolha dele. Então, eu não posso escolher o futuro para o meu filho. Eu devo orar para o meu filho e educá-lo da melhor maneira possível para que, independente aonde ele esteja, ele seja uma pessoa justa, agradável, uma pessoa amável, uma pessoa solidária, uma pessoa perdoador, e ele não seja covarde, ele não seja preguiçoso, ele sabe que o que pertence a ele, o que é dos outros é dos outros. Eu tenho que criar meu filho para que em qualquer ambiente ele seja um ser louvável ao Senhor. Esse é o meu objetivo. Agora, eu não posso escolher a profissão e o destino do meu filho. A não ser que Deus me fale, a não ser que Deus me mostre, a não ser de fato como Ana, que fazendo um voto entregou ele num templo onde tinha capacidade de se fazer isso naquela época. Tirando disso, a gente vê que Maria, a mãe de Jesus, ela não entregou Jesus no templo, ela criou Jesus estudando, indo na escola, indo no templo, viajando, ensinando ele a trabalhar. Ele era carpinteiro, conhecido na sociedade, tinha hora de brincar, tinha hora de ir para a escola, tinha hora de dormir, tinha hora de estudos. Então, um dos extremos que a gente entende sobre a sociedade é achar que o filho, ele é um objeto na mão dos pais e que os pais ele têm o poder
de decidir o futuro da criança. O pai não tem o poder de decidir o futuro da criança. O pai tem o poder e uma participação especial na criação do filho, e o modo que vai criar, vai sim, o pai já tem uma noção do que aquele filho vai ser, independente de qual linha sacerdotal, espiritual ou profissional no mundo ele vai se encaixar. Ele será uma pessoa íntegra, de bom caráter, de bom valor, porque ele recebeu essa herança dos pais. Então esse é o primeiro extremo. Pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, não queira ensinar ou desejar que o seu filho viva inteiramente como uma pessoa espiritual. Porque se ele não foi chamado para isso, ele não vai ser. E se ele será, e se ele for ser por um impulso seu, ele vai ser uma pessoa ruim. Porque se não recebeu a bênção do Senhor, não adianta tentar ser. Vai ser um fracasso. Isso é um dos extremos que os pais agem em relação aos filhos. O outro extremo é o contrário disso. É os pais que criam o filho, deixando o filho livre, sem nenhuma rédea, sem nenhum governo, sem nenhum limite, sem nenhum não, criando o filho conforme a psicologia, que trabalha na questão da área infantil, basicamente ensina, como se ele fosse um rei. Não diga não para o seu filho, não proíbe o seu filho, senão ele vai ficar frustrado, doente e vai ter problema psicológico. O outro extremo é os pais que criam os filhos apenas dando o filho que o filho deseja. O filho assiste televisão até 3 horas da manhã, a partir de 2, 3, 4 anos de idade. O filho mexe no telefone 3, 4 horas por dia. E o pai diz assim, pelo menos ele está deixando a gente quieto. O filho fala qualquer tipo de palavra em afronta, xingando e batendo no pai, e o pai deixa, porque acha que é uma criança e tem que permitir, tem que deixar. Então o pai, ele deixa o filho numa corda sem limite e pensa assim, quando esse menino tiver de maior, ele vai mudar. E aí o pai não começa, desde a infância, a tratar o filho como uma criança que já nasce na tendência do pecado como Adão. Mas é responsabilidade dos pais trazer essa criança que nasceu na natureza de Adão, o ato da desobediência, levar essa criança à natureza de Cristo. Então o pai, ele não deve tentar reger o futuro do filho na questão de escolhas, na questão de trabalho, na questão de profissão, mas ele também não pode deixar o filho fazer todas as escolhas da maneira que ele quer. Porque todo ser que nasce nesta terra, ele nasce em estado de decadência moral, de pecado, mesmo quando criança. Eu tenho meu filho, o Abner, ele tem 2 anos, e quando a gente corrige, a mãe dele, a Ramayane, corrige ele às vezes fecha a cara e quer jogar um brinquedo, quer bater, e ele precisa receber um castigo já. Com 1 ano e meio ele começou a ser corrigido, não pode, fica aí chorando, você não pode fazer isso. Então o filho, ele tem que receber as suas repressões e o seu não, quanto mais cedo melhor, para ele ir entendendo que a vida é assim, a vida tem regras, tem limite, eu não sou um rei neste mundo, tem a vida do outro, tem o espaço do outro, tem a escolha do outro, tem o domínio do outro. Então, 2 questões se encontram nas suas extremidades e ambas é errado. De um lado, os pais que acham que pode governar as escolhas dos filhos e os filhos se tornam apenas uma massa na mão dos pais, aonde se são médicos porque os pais queriam, se são professores porque os pais queriam, se são advogados porque os pais queriam. Tem advogado que gostaria de abrir uma empresa, tem empresários que eles gostariam de mexer com terra. Eu conheci pessoas que trabalham com empresas e são apaixonados com roça. Eu conheci médicos que tratam na questão do humano, mas eles de fato são apaixonados com animais. Mas seguiram um coração dos pais para não desagradar os pais. Meu pai, por exemplo, ele trabalha com turismo. Ele tinha vontade de que eu fosse um motorista. Eu não tenho vontade de ser motorista. Não gosto de ser motorista.
acho uma responsabilidade enorme e acredito que os motoristas deveriam ter um alto valor, porque dirigem de um estado para um outro, na divisa de um país, levando 50, 60 pessoas, uma extrema responsabilidade. Mas eu não gosto. Não tenho vocação para isso. Poderia ser por causa do agrado do Pai, mas eu não vou quebrar o meu princípio. Ainda que agradaria o meu Pai por um momento, eu seria infeliz na minha história. Então, por um lado, tem o pai que deseja governar a vida do filho, e por outro lado, tem o pai que não deseja fazer nada e deixa o filho livremente a fazer o que ele pensa, o que ele deseja. Extremos da existência. Então, todo filho nasce em pecado e todo filho tem que ser convergido a Jesus, porque Jesus é aquele que liberta, porque Jesus é o símbolo de justiça, de amor, de perdão, de compaixão, de perseverança, de abandono. Jesus Cristo é aquele que tem a essência e o exemplo no seu governo dessas questões. E por eu fazer o trabalho no presídio há muitos anos, entrando no presídio, fazendo o trabalho, eu já ouvi tantas histórias ali, a gente vê histórias disso. De um lado, o pai que mandava no filho até o extremo, até o filho se revoltar, de outro, o filho que era livre para fazer o que queria e o pai sempre o apoiava. Qual que é o fim? Nenhum. Porque a pessoa não se torna nada se for reprimido demais e se for liberado demais. Tanto a repreensão como a liberação em excesso produzem uma pessoa com péssimo comportamento. É para isso que existe o equilíbrio na existência. Só sol sobre a terra é morte. E somente chuva sobre a terra também é morte. Mas sol e chuva é vida. Se nós formos em alguns países que só tem gelo, você não vê árvores frutíferas, você não vê quase que vidas, a não ser animais extremamente perigosos. A não ser animais que feitos para aquele local, mas que não são animais domésticos, são animais assassinos. Então isso é uma realidade que nós precisamos aplicar sobre a nossa vida. Qual que é o primeiro ponto? Toda criança e todo filho, eles precisam ser ensinados no preceito de Deus e da vida. Porque toda criança, por mais cedo, nova que ela já nasceu em decadência, em pecado. Então ela tem que ser ensinada os princípios de Deus. E quanto mais cedo os pais fazerem isso, melhor é para a criança, para a vida e para a sociedade. Imagina uma criança que é o tempo todo dominada pelo seu pai, daqui a pouco ele ocupa um cargo de professor, de líder, de motorista, de um líder espiritual, seja o que for. Ele não é capaz de tomar nenhuma decisão sem antes recorrer aos pais. É uma pessoa sem personalidade. Agora imagina a pessoa também que ocupa esses cargos e recebeu sempre a liberdade de fazer o que quer. Ele será uma pessoa de péssimo caráter, que não vai manter uma postura quando diante dele for ofertada alguma coisa ruim, injusta. E isso eu estou falando para católico, evangélico, espírito, qualquer pessoa que me ouve. E nós estamos falando sobre sociedade. É o cuidado com os filhos agora para daqui 10, 20, 30 anos a gente ter uma sociedade, uma terra, uma cidade melhor. Os filhos, eles são como vasos. Um vaso, ele tem a função de receber um conteúdo. E Cristo é o conteúdo de mais importância que os pais podem falar, ensinar e tentar colocar dentro da mente do filho. Porque Jesus é o exemplo perfeito do filho obediente a Deus, filho obediente aos pais e cumprindo o seu propósito nesta terra. É dever dos pais ensinar os filhos a respeito de Jesus Cristo, de modo que é uma vergonha o pai que não tem conhecimento sobre Jesus. O pai sabe tudo sobre futebol, sobre a primeira divisão, segunda, terceira, sobre seja o que for. Eu nem entendo de futebol, gosto de jogar bola, mas não conversa comigo sobre futebol, que para mim é perda de tempo. Para você não é, Deus te abençoe, mas para mim é. Não conversa comigo sobre novela.
quero nem saber de ator, de atriz, de questão que passa numa novela. Não conversa comigo sobre a morte que está acontecendo no mundo inteiro. Pode até falar como é questão de notícia para a gente orar. Mas porque eu me policio para que a minha mente não seja enchida com conteúdos que não tenham proveito nenhum. O que eu ganho? Ou o que você ganha? Discutindo sobre a novela que passou, da mulher que fez isso, do homem que fez aquilo, do filho que fez isso, e você achando como que pode, na vida também é assim. Quer dizer, quando discute sobre isso, talvez pode até ter um crescimento, porque na maioria das vezes as pessoas assistem a novela para fazer aquilo que está sendo mostrado. Existem pais que sabem sobre todo tipo de assunto, só não sabem falar de Deus. Os pais sabem de todo tipo de assunto, só não sabem falar de Deus. E os filhos desses pais serão o quê? A mesma situação do pai. É uma realidade que nós temos que viver. Porque nós temos que viver no sentido de que a maioria age desse tipo, mas eu não posso aceitar que isso é comum, eu preciso quebrar essa questão. O filho precisa ser ensinado sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre justiça, sobre horário, sobre pontualidade, sobre compromisso. E tudo isso Jesus ensina. Estou falando com você sobre a importância dos pais com os filhos. E dos filhos com os pais. Porque em Efésios capítulo 6 manda os filhos honrar os seus pais para que eles vivem longo tempo nesta terra. Filhos que morrem cedo, na maioria das vezes. Filhos que morrem cedo, na maioria das vezes, não em todas, na maioria das vezes. Desobediente, arrogante, atrevido, sem educação, levanta para xingar a mãe e o pai e trata o pai e a mãe como se eles fossem obrigados. Gente desse tipo morre no máximo aos 20, 20 e poucos anos, já está sendo ceifado dessa terra. O presídio está cheio deles. Com respeito aos irmãos que estão no presídio, que eu faço visita no presídio e oro para eles, mas essa é a verdade. É a mãe que dizia, não vai, eu vou. Não faça, eu faço. Não pedi para nascer, só não me criou, agora aguenta, me dá dinheiro. Então essa é uma realidade. Acho que ainda tem aqui. Essa é uma realidade. Então, filhos que morrem cedo, morrem porque perderam o respeito e o princípio de cuidado com os pais. Qual que é a situação disso? Morte. Essa é a situação, é morte. Os filhos precisam aprender que existe uma autoridade. A autoridade dos pais, a autoridade de Deus e um senso de justiça. E isso os filhos aprendem com o quê? Com os pais. Então os pais não podem criar um rei. Existem pais que ficam ausentes o dia inteiro, o tempo inteiro, e no final de semana só chega com presente, parecendo que isso supre a carência do pai para com o filho. Tem pai que não consegue mais chegar e dar um abraço no filho. Perdeu o costume, ele fica estranho. Tem filho que queria que o pai o carregasse no colo. Que o pai chegasse em casa e não chegasse nervoso, falando de trabalho, de dinheiro, de conta, mas que ele tirasse a roupa do trabalho e corresse com o filho no terreiro, na rua, andasse de bicicleta, brincasse com ele numa grama. Mas o pai chega em casa cheio de conta, com algum dinheiro e com algum presente. E nem um abraço e nem um beijo ele dá no filho. E isso sim prejudica a criação, o crescimento, o meio que esse filho está sendo criado é um desastre. E eu estou falando de coisas que eu vejo, de coisas que eu sei, e eu preciso vir aqui falar isso. É o meu dever falar isso, porque isso tem desagradado o coração de Deus, desagradado o coração do Senhor. É necessário que os pais sempre possam falar para o filho, filho, você pertence a Deus. Existe um Pai no céu. Vamos orar junto. Eu ensino o Abner, juntamente com a mãe dele, a fazer a oração desde cedo. Papai do céu,
Abençoa a mamãe, abençoa papai, abençoa a irmãzinha, abençoa o tio, o vovô, a vovó. A gente sai abençoando todos, em nome de Jesus, amém. Quando ele termina de orar, a gente dá um abraço, dá um beijo. Coisas que começam agora. Agora, tem pais e mães que não oram, tem pais, pai e mãe, que nunca orou com o filho tem 16 anos, ele deseja já a morte, ou a filha, 17, 20, aí o pai liga correndo, vem cá ajudar meu filho que o diabo está nele. O diabo está aí no pai e na mãe, que nunca em 16, 17, 18, 20 anos, nunca orou com o filho, nunca pôs a mão na cabeça do filho e falou assim, vem aqui que eu vou orar para Deus te abençoar, para que tua mente seja uma mente abençoada. Tem pai e mãe que com 20 anos nunca pôs a mão na cabeça do filho e fez uma oração, pelo menos do Pai Nosso, para não falar que eu não sei orar. Não tem coragem de orar em favor da vida do filho. Não tem coragem de abençoar a mente do filho. Não tem coragem de dizer assim, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Não tem coragem de abraçar o filho, de beijar o filho, de sentir o suor do filho. E depois liga pedindo para a gente ir lá e curar o menino. Tem que curar, expulsar o demônio do pai e da mãe, que são dois burros da existência, ignorantes, que precisa pedir a Deus perdão, pedir ao filho perdão e começar a partir de hoje. Que a culpa não é do menino ou da menina, que nunca recebeu, nunca teve exemplo dentro de casa do que é justo, do que é agradável a Deus. Pai e mãe, que todo final de semana é cachaça, é cigarro, é putaria, é mulher quase que tendo uma relação sexual na frente das crianças. Já convivi assim, eu já vi isso. Falta de respeito, é palavrão, é gestos obscenos. Não tem hora para levantar, não tem hora para dormir. Não tem Deus em nada. Deus é só quando morre e acontece uma desgraça na vida. Aí chama Deus. Aí a criança está ali, a menina, o rapazinho está ali olhando tudo. Olhando o quê? Olhando o pai beber, usar droga, bater na mãe, a mãe pegar a arma para o pai, um falar que odeia o outro. O pai sair, bater o portão, a porta, voltar 2, 3 dias. A mãe relacionar com a outra pessoa e aquele inferno dentro de casa. O que esses meninos que são filhos estão vivendo e vendo? O que eles vão ser? Eles vão ser o quê? Aí não tem como. Pastor Apolo, vem aqui. Meu filho está rebelde, quer sair de casa, está usando droga, está entrando no crime. Mas ele não teve opção. Ele deixou ele na liberdade, num mau exemplo a vida inteira. Então são coisas que eu preciso trazer isso à consciência o mais rápido possível. E não engana não, existem pessoas cristãs, católicas e evangélicas cometendo esses extremos. Existem pessoas evangélicas que, por exemplo, tratam o filho como se fosse obrigado. Trata o filho como se o filho fosse obrigado ao amar e ao respeitar. E, de fato, o filho é obrigado a o respeitar como pai, diferente de qualquer coisa, mas tem pai que exige do filho uma questão que o pai nunca deu exemplo. O pai nunca deu exemplo. E tem filhos que não conseguem nem expressar isso para o pai. E aí expressa na rebeldia, na ignorância, no silêncio, no trancar dentro do quarto. São extremos da vida que nós precisamos corrigir isso. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mestre Apolo. Nós temos uma congregação no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, tá? No centro. Temos as nossas reuniões. As nossas reuniões, ela acontece toda segunda-feira, 7 da noite, a oração. Toda quinta, às 14 horas, eu estou lá para atender as pessoas. Na quinta-feira à tarde, esse culto na quinta-feira à tarde, eu comecei ele para atender as pessoas que não podem vir à noite. Eu ministro uma mensagem das 2 até as 3 horas. Não passo das 3, viu? Nós somos bem sistemáticos no horário.
Quinta-feira, às 14 horas. Sexta-feira também nós estamos reunidos, tá? 19h30. Toda sexta-feira, às 19h30. Domingo, 8h30 da manhã. Domingo, às 19 horas. Então nós temos essas reuniões para estar atendendo você. Eu quero deixar claro para você que você pode nos acompanhar no YouTube, no Pastor Mestre Apolo. Geralmente essas mensagens elas são postadas lá, para que você possa passar para alguém. Você que está me assistindo pela ETV 22.1, às 14 às 21h30, você pode divulgar para as pessoas essa programação, para que elas possam assistir e receber a direção do Senhor. Nós estamos falando a respeito do cuidado dos pais para com os filhos. Eu fico feliz quando tem algumas adolescentes ou crianças que assistem a programação. Inclusive depois eu vou ver até com a Flávia que grava o programa aqui, se é possível, enquanto eu estiver falando, ou então vou fazer mais fácil. Você que estiver assistindo programação, que tem um filho, um adolescente, um jovem que gosta de me assistir para aprender as coisas, manda a foto dele no WhatsApp, que na próxima programação eu coloco, dando os parabéns e orando em favor dessas crianças que têm acompanhado a programação, ok? Você pode tirar foto agora. Olha aí, pastor, meu filho gosta de te assistir. Às vezes eu estou andando pelas ruas, eu encontro os pais que falam, não, meu filho gosta demais de te assistir, o horário ele já sabe direitinho. Então manda foto do adolescente, do jovem, da criança que está aí acompanhando juntamente com os pais. Pode mandar foto, manda foto até de você que é adulto, que estiver assistindo, desejando. Pastor, estou ligado, pode falar aí, olha, manda foto e escreve lá embaixo. Sou fulano de tal, católico, evangélico, espírita. Nós vamos passar a sua foto aqui e mandar um abraço e fazer oração, tá? Você pode me mandar no 998285400, que aí a gente vai estar fazendo essa divulgação aí em relação às pessoas que têm nos acompanhado. Ok, pessoal? Vai ser benção. Ó, se mandar a foto agora, a gente consegue passar a foto agora, viu? Se você que estiver me assistindo agora, tiver um pai, a mãe que estiver me assistindo agora com algum filho e quiser mandar foto, a gente já consegue colocar a foto agora para você aí na programação, tá bom? Você pode mandar que a gente consegue colocar a sua foto aí agora no programa. Manda lá no 998285400, tá bom? Se desejar, ok? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a importância dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. E eu dizia que há pai que nunca orou em favor dos filhos, nunca abençoou os filhos. O pai nunca disse ao filho, meu Deus, meu filho pertence ao Senhor, que esse filho meu pertence ao Senhor, que o Senhor possa cuidar desse filho. Então é interessante estar falando sobre isso aí. Tem algumas pessoas perguntando sobre as fotos, fica difícil eu estar respondendo aqui agora. Na medida que você mandar, a gente passa em outra programação aí, tá bom? A gente vai passando em outra programação aí a respeito das fotos. Complicado eu falar, me orientar e responder a você. Pessoal, a questão dos filhos, é interessante você saber que Satanás, ele é um ser espiritual. O diabo é um ser que provavelmente ele já habitou com Deus no céu, conforme Ezequiel, o livro de Isaías. Ele foi expulso porque ele quis sentar-se no trono de Deus, e provavelmente ele faz todas as coisas, certamente, não provavelmente, certamente, para destruir sua família e tirar os seus filhos da comunhão, sabe? Então, muito obrigado. Então, nós precisamos estar cientes. Deu para vocês perceberem que eu bebo muita água, né, pessoal? Eu bebo muita água mesmo, eu falo muito. Então, a água tem produzido coisas boas para o nosso corpo. 65%, 70% do nosso corpo é composto da água. Então, a água limpa, a água é o símbolo também até da vida, né? Jesus, ele é comparado como a água da vida. Tem que beber água, viu? Não deixe de beber água. Você bebe água, purifica o seu corpo, limpa,
ajuda a combater. Derramei um pouco aqui, depois a gente limpa. Então preste atenção. Os pais, eles não oram pelos filhos, e tem pais também que não conseguem abençoar os filhos e nem falar com Deus. Deus, tem misericórdia do meu filho. Por quê? Porque o pai está preocupado em ganhar dinheiro, em crescer na empresa, em comprar presente, em fazer isso e aquilo, mas não de ser presente. Então é necessário que a gente pense sobre isso. A Bíblia fala que o pastor, que o líder, que a missionária, que o homem, que a mulher, que não cuida bem dos seus filhos, da sua casa, é uma pessoa infiel e tem negado a fé. Eu, como pastor mestre Apolo, se eu não cuido bem da minha casa, dos meus filhos, da esposa, se eu não cuido bem daqueles que estão comigo, então certamente eu não sou digno de vir aqui e falar a respeito do reino, tá? Recebemos uma foto aqui já. Essa é a minha família. Depois o irmão manda um nome aqui. Eu vou mandar aqui para ver se a gente consegue estar colocando na TV hoje, viu? Mas manda um nome para a gente estar falando o seu nome aí. E de preferência de onde você é. Tá, querido? De onde você é. E qual o nome? Já recebemos uma foto de alguém com a família aqui que tem nos acompanhado. Tá bom? E a gente vai estar crescendo em nome de Jesus. Recebemos outra foto, ó. Meu nome é Giovana, tenho 11 anos, sou evangélica. Já vou mandar aqui. Quem sabe dá pra gente colocar suas fotos hoje. Que bacana. 11 anos acompanhando a família ali. Que bênção. Pessoal já ligado aí, já compartilhando, tá? Pessoal de Sete Lagoas, manda o nome. Para assim que passar as fotos, a gente colocar o nome, viu? A Giovana já mandou. Sou Giovana, tenho 11 anos, sou evangélica, sou de Sete Lagoas. Já mandamos a foto já para estar indo. O Anderson, a Nilza e o Matheus também mandaram aqui. A gente vai estar já colocando ali na programação para passar a sua foto, viu? Quando estiver pronto, já pode colocar do lado da tela, ou então, se não tiver como, coloca na tela inteira, a gente vai falando. Mas as pessoas já estão acompanhando ali. Tá bom, pessoal? Bacana. O pessoal já está assistindo sobre a importância. Eu quero dar uma dica para os filhos que não têm recebido a atenção dos pais. Pastor, eu sou um filho que o meu pai não é tão presente, ele tem cuidado de mim, eu sei que ele me ama, mas ele não tem conseguido demonstrar esse amor, carinho. O que eu faço? Olha o que eu vou te ensinar. Simples e poderosamente. Diga assim: pai, eu não quero o seu presente, o seu dinheiro e a casa boa e a comida mais do que a sua presença, o teu amor. Diga isso para o seu pai. Pai, eu sei que o senhor precisa de trabalhar, ou a mãe, eu preciso que você precise de estudar, mas o que eu preciso mesmo é do calor do seu abraço. Eu tenho falta de conversar com o pai ou com a mãe, como amigo, como companheiro, como aquele que divide os medos e o sorriso. Viu, pais, filhos que estão me assistindo agora e que têm passado uma dificuldade relacionada assim com os pais. O que eu faço? Faça isso. Mas não cometa o erro, filho, de se trancar no quarto, entrar no jogo, reclamar dos seus pais e ser rebelde, porque você vai perder com isso. Se o seu pai e sua mãe não têm sido presentes, mostre para ele que o que você deseja é a presença deles. Esse é o primeiro ponto que eu preciso estar dizendo, porque todo filho é bênção. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 que Eva disse que com a bênção do Senhor ela conseguiu gerar um filho. Então filho é bênção, filho é herança de Deus. Filho pertence ao Senhor. Antes do meu filho Abner me pertencer, ele pertence a Deus. Então todo pai precisa entender que o filho pertence a Deus primeiro. Então o modo que esse pai e a mãe estão tratando o filho, de fato ele está tratando é o filho de Deus, porque a criança é filha de Deus. É por isso que Jesus disse: não impeça que os pequenininhos cheguem até mim, porque se vocês desejam entrar no reino dos céus, vocês têm que ser como essas crianças, porque é da boca das crianças que sai o perfeito louvor, porque as crianças são puras, ainda que já nasce
com a natureza pecaminosa, já dando bica, já querendo ser desobediente, mas em si elas fazem isso inconsciente, elas são puras em si, até o tempo que entra no estado da consciência. Então preste atenção, os pais precisam saber que o teu filho, você vai prestar conta a Deus do modo que você trata o teu filho. Então não é para dar todas as coisas, mas também não é para matar, de prender e dar ordem, é buscar a Deus inteligência para ter equilíbrio, entende? Essas coisas em nome de Jesus. Um dos maiores libertadores e legisladores que nasceu nessa terra foi Moisés. E a Bíblia fala que Moisés ele foi protegido porque os pais viram que ele era formoso. Quanto pai, quanta mãe que não acha beleza em seus filhos. O primeiro ponto que a mãe de Moisés e os pais de Moisés tiveram para proteger Moisés quando o rei do Egito, ou o faraó, disse que era para matar as crianças, a mãe e o pai desobedeceu a ordem do rei porque achou que o filho era formoso. O primeiro ponto que eu aprendo com isso é que o pai e a mãe precisam achar graça sobre os filhos, precisa ver beleza sobre os filhos, beleza na responsabilidade, beleza na formosura de ser, beleza nos talentos. Tem pai e a mãe que tem o filho como um ser maligno quase, uma praga que proíbe os pais de fazer o que quer. Tem mães que odeiam os filhos porque não queria a criança, tinha tentado evitar, estava usando um anticoncepcional, tinha colocado DIU, não sei o que lá fez, mas veio a criança e não gosta da criança. E isso traz uma maldição para a vida da mãe e do pai. Eu sinto agora pelo Espírito Santo de Deus que tem mães que estão me assistindo agora e Deus está me usando para falar com você que você tem errado muito em odiar o seu filho, ainda que você não planejou, ainda que você estava tentando evitar uma gravidez e veio uma criança. Deus está dizendo, esta criança pertence a mim, essa criança foi escolhida por mim e Deus vai cobrar de você se você continuar tratando essa criança, esse filho seu com indiferença, maltratando essa criança. Deus está liberando uma palavra para alguém agora, eu não sei quem é, para você se arrepender dos maus tratos, dos maus cuidados e da sua raiva, do seu ódio em relação a essa criança e começar a pedir Deus força e perdão e tratar esta criança como um filho que antes de ser o teu filho é filho de Deus, porque é assim que a Bíblia fala, a criança é herança do Senhor. Então é necessário você compreender esta questão do Evangelho. Moisés, ele foi visto pelos seus pais como formoso e então ele foi protegido e por ele ser protegido, por ele ser aquela criança querida, acabou sendo orientado no palácio de Faraó e se tornou um dos maiores libertadores da história e legisladores da história. É interessante falar isso com vocês para que vocês possam compreender a importância das questões espirituais, tá bom? Não posso atender ninguém agora, não adianta você me ligar, nós estamos na programação, não consigo te atender agora, você vai me ligar após esta programação. Na hora que estiver pronto, nós vamos estar passando. Recebemos outra foto, olha que bacana. Sou Juliana de Sete Lagoas, católica. Eu e meu filho Samuel estamos assistindo você. Olha aqui, já é a terceira foto. A Flávia deve estar cheia ali agora de trabalho para passar vocês aí na programação, hein? Assim que estiver pronto, já pode estar passando vocês aí. A gente vai estar passando vocês aí, é o pessoal que está mandando as fotos aí. Olha que bacana. Outra foto, esses são Samuel, Jesus e Maria Clara. Samuel, Jesus e Maria Clara, somos de Jequitibá, Minas Gerais. Não sabia que o programa pegava em Jequitibá. Não sabia, o pessoal lá está assistindo. Tirou a foto com a programação. Vai passar daqui a pouquinho, viu? Olha aí, a mãe colocou o Samuel de Jesus e eu mandei a foto aqui. Eu mandei errado. Vou mandar para a Flávia, desculpa. Estou mandando a foto aqui, pessoal. Estou fazendo uma confusão aqui, eu tenho que mandar para a Flávia aqui. Acho que eu mandei certo agora. Olha aí a Juliana. Que bacana. O Samuel de Jesus, que tirou a foto aí, junto aí. Muito bacana. Pastor, te peço em nome de Jesus,
Oração em favor do Rafael Felipe. Ele está preso, a gente vai estar orando em nome de Jesus. A gente vai estar orando. Não vou ler a mensagem toda, a gente vai estar orando aqui, tá? A gente vai estar orando. Muita gente assistindo a programação, muitos pais assistindo o programa com os filhos, tá? Eu estou vendo que nós vamos passar um programa sessão de foto. Muita gente acompanhando. Graças a Deus, pessoal de Jequitibá, da cidade aí. No finalzinho a gente vai estar passando essas fotos na hora da oração, tá bom? Enquanto a Flávia vê se é possível ali, a gente vai estar passando essas fotos aí. Então, pessoal, é interessante a gente ler sobre esses pontos aí. Conforme eu estou dizendo para vocês, os pais voltar a ter um carinho e atenção com os filhos. É interessante comprar brinquedo, é interessante dar atenção, é interessante levar para a igreja, é interessante ver desde cedo quais que são as aptidões dos filhos, a tendência do filho em relação à existência. É necessário ver o filho tem tendência para fazer o quê? Tem filho que gosta de correr, tem filho que gosta de desenhar, tem filho que é bom em matemática, tem filho que é bom em história, tem filho que gosta de falar, tem filho que gosta de pintar. Isso são os pais que precisam descobrir isso no filho e ajudar o filho a se descobrir na vida. Porque o princípio da vida não é só dentro da igreja. A profissão de um filho, dentro daquilo que de fato ele nasceu para ser, é algo relacionado ao desígnio dele que partiu do Senhor. Por exemplo, se eu fosse, igual eu contei o caso aqui, se eu fosse um motorista para agradar o meu pai, eu seria uma pessoa que estaria usando de algo de inteligência para cumprir um propósito do meu pai e não meu. Como eu dedico sobre as questões espirituais, é porque de fato eu descobri desde a infância, agradecendo não aos meus pais primeiro, mas o meu avô já é falecido, Joaquim Pereira de Oliveira, que me instruiu no caminho do Senhor e me incentivou nos princípios espirituais. E meu avô viu que eu tinha tendência, que eu tinha saída para as questões espirituais desde criança, desde 8, 9, 10, 11, 12 anos. Meu avô me levava para fazer campanha de madrugada, ele me levava para expulsar demônio, para colocar as mãos sobre as pessoas e orar por elas. Ele me levava e me dava a oportunidade de pregar dentro da igreja, de tocar. Então meu avô, ele foi um rabino, ele foi meu mestre, ele foi o meu pastor, tirando do meu tio também, a Frando, né, que aprendi muito com ele, mas veio o incentivo primeiro do meu avô. Então os pais precisam saber quais que são a característica daquela criança para saber o que aquela criança pode ser inserida. Gente, tem pai que não sabe que tipo de sorvete que a criança gosta. Tem pai que não sabe que tipo de caderno que a criança gosta, que tipo de desenho que ele gosta, que tipo de filme que ele gosta, que tipo de roupa que ele gosta. Tem pai que não sabe. Tem pai que não sabe qual que é a característica do seu filho. E isso é um desastre. Isso é um desastre. O pai não sabe, o pai não conhece. O pai não sabe o que o filho gosta, o pai não sabe o que o filho gosta de fazer, o que a filha gosta de fazer. Então, quando o pai não entende o que o filho ou a filha gosta, o filho pode ficar muito tempo tentando procurar alguma coisa ou sendo orientado a seguir algo errado, porque vai seguir segundo o coração do pai, não segundo o coração dele. Porque ainda que o Abner é o meu filho, mas ele tem uma tendência que necessariamente não é necessariamente aquilo que eu penso. Entende? E os pais são responsáveis para descobrir isso, para entender isso. E os filhos precisam também saber falar de forma educadamente com os pais aquilo que eles anseiam fazer, aquilo que eles anseiam ser, para que o pai não venha provocar ira no filho, conforme Efésios capítulo 6. A Bíblia fala, pais, não provoque a ira nos filhos. Lá em Colossenses também fala que quando o pai provoca a ira no filho, os filhos ficam desanimados. Tem filhos que estão desanimados porque o pai provoca a ira. O pai diz, você não é como eu. É lógico que o filho não é como você, meu filho. Pelo amor de Deus. Seu filho não é como você, porque ele é um indivíduo, ainda que ele tenha a genética, a característica, as tendências de ser parecido com o pai e com a mãe, mas ele não é como você. Ele tem que ser uma pessoa diferente. Ele é único na face dessa terra. Então a gente tem que entender essas questões. Tem pais dentro da igreja querendo que os filhos só façam coisas da igreja. Está errado. Tem pais querendo que os filhos sejam os maiores profissionais naquilo que eles decidem. Está errado.
Então, um dos primeiros pontos que eu ensino é, primeiro, pai, tem aproximação com o filho. Abraça o filho, beija o filho, brinca com o filho, saia com o filho, ouça o filho, pergunte o filho, vê o que o seu filho gosta, ore pelo seu filho, fale, Deus abençoe o meu filho em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia no meu filho. Leve o seu filho a uma igreja que ensina ele as coisas boas. Lá na igreja Templo da Salvação nós temos uma sala para as crianças que desde 2 anos de idade as crianças já descem para lá. As professoras já oram pelos filhos, educa eles, brinca com eles, coloca limite, entrega aos pais, é muito abençoado. Leva o seu filho numa igreja onde ele vai ser ensinado, educado, levando um trabalhinho para casa. Se o filho já tem mais de 12 anos, então ele já tem capacidade de assistir um culto, de compreender as coisas. Leia alguma parte da Bíblia com o seu filho, explique ele alguma coisa, não algo de 1 hora, mas questão de 5 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Tira o seu filho da natureza de Adão e coloca sobre a mente dele a natureza de Cristo para que fique enraizado no coração dele. Fala com o seu filho que é um Deus no céu, que é um Jesus que veio nesta terra e morreu, e por causa da ressurreição de Jesus, nós temos direito de ser chamados filhos de Deus, que cremos em Cristo nosso Senhor. É o que a Bíblia ensina. E eu estou trazendo isso aqui para falar com vocês agora, porque isso é de extrema importância. Quando os pais reconhecem que os filhos pertencem a Deus. E olha, e não acha que o seu filho vai ficar doente se você começar a repreender. Não, o seu filho tem que ter limite mesmo. E o seu filho também tem que ter exemplo, pai. Pai e mãe, exemplo. Não discuta na frente do seu filho, não brigue na frente do seu filho, não xinga a esposa nem o agride, não xinga o marido na frente dos filhos. Entenda que há o tempo para isso. Nós vamos já terminando e chegando ao final dessa programação de vida e de paz, tá? Programação para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O filho é algo de valor. Vocês precisam crer nisso em nome de Jesus. Consegue passar algumas fotos hoje? Vamos passar as fotos. Vamos para a sessão de fotos aí então, olha. Olha mais um aí. Essa também tirou junto com a programação. Vamos passar as fotos. Pode ir passando que eu vou ver se eu consigo identificar o nome aqui. Para a gente estar abençoando as famílias que estão assistindo. Você que está acompanhando com os filhos aí, os filhos assistindo, vai passar você agora. Vamos estar inserindo você agora. Você vai me ajudar a fazer a programação. Olha, vai estar começando agora. Nós recebemos algumas fotos aqui. Recebemos algumas fotos e vai passar algumas fotos agora. Vou esperar para a gente ver se eu consigo falar o nome de vocês. Vai passar algumas fotos agora e nós vamos ir orando. Nós recebemos algumas fotos aqui já de pessoas que estão sintonizadas na programação. Hoje Deus falou sobre a importância dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Isso é muito importante. Amém, querido? Isso é muito importante. Eu fico triste quando os pais têm medo. Tem pais que têm vergonha de abraçar o filho e tem filho que tem medo de beijar o seu pai. É triste, porque isso é culpa mais dos pais que não têm esse princípio de ligação com seus filhos. É triste isso. Nós vamos passar as fotos agora. A gente está aguardando as fotos serem lançadas ali, para a gente ir falando o nome e orando. Pode passar. Olha, esse aí, deixa eu pegar o nome desse aí rapidinho. Esse aí é o Anderson, Nilson e Mateus. Deus abençoe essa família aí que está nos acompanhando. Essa aí é a Giovana. Essa aí é a Giovana de 11 anos, é de 7 Lagoas. Deus abençoa. E vai passar. Essa aí... Deixa eu ver, essa aí é a Juliana de 7 Lagoas, ela é católica e ela tem assistido aí a programação, tá? Ela e o filho aí, Deus abençoa. Esses aí são Jequitibá,
Esses aí são Samuel de Jesus e a Ana, não é isso? Deixa eu ver aqui. É o Samuel de Jesus e a Ana. E Maria Clara, eles são de Jequitibá. Essa mocinha aí é a irmã da Giovana, que também mandou aqui. São muitas pessoas mandando as fotos aqui. Olha, essa última aí, a Ana Júlia, de 11 anos, olha lá, já tiraram a programação. Já tiraram a foto junto do lado da televisão. O pessoal que mandou, que Deus abençoe vocês aí, tá? Mandou aí a Giovana, que Deus possa estar abençoando, de 11 anos, é evangélica. Que Deus possa estar abençoando você em nome de Jesus. São gente que tem acompanhado. Deus abençoe a Juliana e o filho dela Samuel, que tem acompanhado a programação. Que Deus possa estar abençoando, viu? Esses aí é o Samuel de Jesus e a Maria lá de Jequitibá. Que Deus possa estar abençoando. Olha aí, que bacana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa aí é a irmã da Giovana também. Que Deus possa estar abençoando. É a Sofia, de 5 anos. Deus possa estar abençoando essas crianças. Vamos orar ao Senhor então agora. Mais um ali, que bacana. Vamos orar agora ao Pai. Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor agora pela graça dessa programação. Te louvamos agora pelas famílias. Eu peço o Senhor agora em relação ao pai e à mãe que tem lutado, meu Deus, para dar o melhor para os filhos, mas às vezes tem esquecido de estar presente, de estar amando, de estar cuidando como deveria os filhos. Eu peço o Senhor que venha ajudar esses pais a ter um comportamento diferente, um comportamento melhor em relação aos seus filhos. Deus tenha misericórdia dos pais que têm vivido de uma maneira negligente, com cuidado, com amor, com carinho. Eu oro em favor dos filhos, para onde tiver uma criança agora, ela seja abençoada em nome de Jesus. Pais que estiver me orando agora, você pai e mãe, se for possível, chama os teus filhos, coloca a sua mão sobre a cabeça do seu filho e abençoa seu filho agora. Meu Deus, aonde tiver um pai e a mãe agora, colocando a mão sobre a cabeça do seu filho, ou tiver com a fotografia do seu filho, ou falando o nome do seu filho ou sua filha agora, que a bênção do Senhor seja sobre estas pessoas, sobre esta família e sobre estes filhos. Eu repreendo a inveja sobre estas crianças, sobre esses filhos. Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, toda inveja, toda maldade caia por terra. Meu Deus, aonde tiver uma criança doente, aonde tiver a mãe ou o pai agora com um filho doente, quem sabe está no hospital agora, quem sabe está tomando remédio, sentindo dores estranhas sobre o corpo, eu repreendo em nome de Jesus toda dor sobre o seu corpo agora, pelo sangue de Jesus que tem toda a autoridade, que o Senhor te abençoe agora em nome de Jesus. Aonde tiver um pai e a mãe com um copo de água sobre a televisão, tem muitas pessoas que fazem isso orando para que seja abençoado mediante a fé em Jesus. Quando tomar essa água mediante a fé, vai receber a cura e o alívio e a bênção, a libertação, não pelo poder da água, mas do poder da fé no nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos agora esta cidade de Sete Lagoas, a cidade de Jequitibá, a cidade, meu Deus, de Esmeralda, a cidade, meu Deus, aonde chega Matozinho, aonde a sede, aonde Prudente de Moraes, aonde chegar esse sinal agora da programação, que estas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, todo espírito maligno caia por terra em nome de Jesus. Eu oro abençoando aqui agora, e também oro agora abençoando, aonde tiver um homem e a mulher que assistiu esse programa, está assistindo, percebe que esse programa é benção, fala a verdade, não está aqui para condenar ninguém, mas anunciar a verdade, e essa pessoa deseja agora abençoar esse programa, que esta pessoa deseja ser um patrocinador desse programa, essa pessoa vai ser um ofertante, um dizimista desse programa, segundo aquilo que pôs no seu coração. Eu oro agora para que essa pessoa seja abençoada, essa pessoa agora que está fazendo o compromisso de anotar agora a agência, a conta, a operação agora, para fazer um depósito, para abençoar, para que nós venhamos manter esta programação no ar, que o Senhor possa abençoar esse empresário, sustentar ele na empresa, no trabalho, nos sonhos, sustentar os filhos dele, que essa pessoa seja um abençoador
porque está sendo, ó Pai, que essa pessoa seja abençoada, porque está sendo um abençoador da obra do Senhor. Que essa pessoa receba a benção, a cura no físico agora, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Oramos em favor, meu Deus, da cidade de Sete Lagoas e toda a região, em favor dos pastores, em favor dos líderes espirituais, que eles recebam a total direção do Senhor, que possamos andar na revelação do teu Espírito, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pessoal, estou te aguardando na Igreja Templo da Salvação. Manda um alô para mim, 998-285400, para mim te falar os dias de culto, mandar uma mensagem mostrando para você os dias que nós estamos reunidos. Não deixe de congregar, não deixe de ser batizado. Se é batizado, não deixe de tomar ceia. Venha congregar, está junto em nome de Jesus. Volte para a casa do Senhor. Não ligue se o diabo colocou vergonha e você está tentando ser perfeito para depois voltar para a igreja. Não faça isso. A casa do Senhor é casa de recuperação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti. E o Senhor te dê paz em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.